Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quando você está vendo aqui esse vídeo. Meu nome é Nélio Xavier, eu sou professor de oratória aqui do Clube da Fala e eu vou te convidar para me acompanhar hoje na aula de número 3 sobre como desenvolver autoconhecimento através do DISC. E só para te contextualizar, né? Por que vale a pena você ficar aqui e não ir embora desse vídeo? Nélio, por que eu vou gastar esse tempo contigo aprendendo autoconhecimento, esse blá 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 clichê aí na internet? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe o jeito que você se comunica, o jeito que você fala, maior controle você vai ter sobre a tua comunicação. E controle significa assertividade. Controle significa objetividade. Controle significa resultado. Quanto melhor você se conhece, a consequência natural é que você se comunique cada vez melhor e tenha mais resultados. E provavelmente o resultado para você pode ser, por exemplo, ser promovido, ou passar numa entrevista de emprego, ou então apresentar uma reunião, ou então vender, ou então gravar um vídeo, que seja. O resultado ele é diferente para quem está vendo esse vídeo. Mas é tudo isso que você pode ganhar com autoconhecimento. E que se não está claro para você, que fica a partir de agora. E quem sou eu? Rapidamente, antes de começar essa aula, vale eu me apresentar, caso você nunca tenha me visto aqui no canal do Clube da Fala. Inclusive, já se inscreve no canal, tá? Porque se você está aqui acompanhando essa aula e você não se inscreveu, essa aula gratuita, que a gente não está cobrando nada, pô, se inscreve. Tem um botão aí embaixo do vídeo. Se inscrever, clica aí. Eu sou professor de oratória, como eu já disse aqui do Clube da Fala. Além disso, eu sou pós-graduado em comunicação estratégica e marketing. E eu, assim como os outros professores aqui do Clube da Fala, nós somos consultores DISC. A gente tem uma formação de consultor pela eTalent, que é uma das maiores, se não a maior aplicadora de DISC do Brasil, do país. E se você ainda está boiando no que significa DISC, eu já vou começar a explicar para você e vou pedir para o João, meu queridíssimo apoio de produção aqui, colocar na tela o slide que deve aparecer para vocês já já. Preparamos até slide. Olha só, não é qualquer vídeo, né? Tá percebendo? Slide já tá aqui na tela, me colocaram uma cara pensativa ali no slide. Eu tô bem reflexivo. Como desenvolver autoconhecimento através do DISC, Prof. Nélio Xavier. Então já vamos começar os trabalhos. Eu já vou passar aqui o slide. Ó, você está vendo que eu preparei até um mapa mental. Isso que está aqui na tela é um sumário do que vai acontecer aqui ao longo dessa live. Eu te fiz algumas promessas aqui atrás, certo? Prometi que você, se autoconhecendo, vai conseguir melhorar a tua comunicação para em seguida alcançar os resultados que você quer. Como faremos isso? Não adianta só eu falar que vai acontecer. Eu tenho que mostrar como. Primeiro, a gente vai trabalhar a importância de se autoconhecer, do autoconhecimento, as referências certas e erradas, uma evolução mais fluida. A gente vai entender como reconhecer os nossos padrões. Então, sim, você, ao longo dessa aula, vai conseguir saber qual é o seu estilo de comunicação. Você vai conseguir identificar qual é o seu padrão comportamental. E, por fim, claro, como usar isso a seu favor. Como criar conexão. A magia, que na verdade não é magia, é tecnologia. Tô brincando, não é tecnologia. É método. Como criar conexão usando esse autoconhecimento a seu favor na comunicação. Então é por esse mapa que nós vamos passar a partir de agora. E olha, a partir de agora não tem mais volta. Tô brincando. Você pode sair do vídeo a qualquer momento. Mas eu vou recomendar o seguinte para você. Esse vídeo aqui, ele não é só qualquer vídeo, ele é preparado no formato de aula. Como você está vendo, a gente está preparando o slide, está preparando material aqui, audiovisual para você. Pega um papel, pega uma caneta, ou então, Nélio, nossa, que analógico, um papel, uma caneta. Abre um bloco de notas aí no teu computador. Ou tá vendo no celular agora, gente? Abre um bloquinho de notas aí também no celular para você ir ouvindo e anotando, porque são técnicas e dicas importantes. São exercícios que eu vou passar aqui que podem te ajudar demais. E o momento, eu não sei que horas que você está vendo, em que momento que você está vendo, anotar é bom. Não confia só na memória, não, tá legal? Bora lá. Primeiro ponto importante, como eu já disse aqui na hora do sumário, a importância de se autoconhecer.
Eu vou já já explicar o DISC, mas até antes de chegar no DISC, tá muito bem ilustrado aqui um manequim com. Ih, saiu aqui, João. Agora voltou. Um manequim com uma janelinha para a cabeça. O se autoconhecer é muito mais olhar para dentro do que olhar para fora. E não é só o DISC que vai te ajudar a se autoconhecer. Eu, por exemplo, comecei a fazer terapia com um psicanalista. Não sei se você faz, mas é uma boa maneira de você se conhecer, você falar, você reconhecer sentimentos, emoções. Tem muita gente que se conhece lendo livros. Tem muita gente que se autoconhece, por exemplo, praticando um exercício, escrevendo um diário. Não só, não só um diário como daqueles filmes de adolescente americano, né, que ela registra lá, não, mas fazendo registros, por exemplo, de gratidão ou de onde quer chegar, colocando as metas no papel. Existem várias maneiras de se autoconhecer. E o DISC é uma das melhores. E é uma das mais eficazes, principalmente quando a gente fala sobre mercado, sobre carreira, sobre mundo profissional. É utilizado em várias empresas. Anelio, o que é o DISC? O DISC ele é uma ferramenta de autoconhecimento que traz para a gente 4 padrões comportamentais. Cada letra do DISC refere-se a um padrão. O D é o dominante, o I é o influente, o S é o estável e o C é o conforme. Já já eu vou trazer as características de cada um deles. Por que já já? Porque agora eu quero te trazer um risco e também um caminho, uma direção de referência. A partir do momento que você se autoconhece, você consegue ter melhores referências. Anélio, como assim? Explica melhor. Quando você, por exemplo, quer aprender alguma coisa, qual é o movimento natural que as pessoas fazem? Elas podem, por exemplo, procurar um livro, elas podem procurar um curso, por exemplo, o curso de oratória do Clube da Fala, inclusive um dos melhores do Brasil. Elas procuram um mentor, elas procuram uma referência. Tudo isso é uma referência. E o problema de você não se conhecer é você procurar referências erradas. De novo, um exemplo de comunicação. Muita gente tem, vocês acabaram de ver aqui o Mion na tela. O Mion ele pode ser uma referência de comunicador para muita gente. Agora o Mion ele é um sujeito mega extrovertido. E se você é alguém que ainda não sabe, mas é mais introvertido, você se reconhece já como alguém mais introvertido, se você quiser se comunicar igual ao Mion, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir. E quanto mais você forçar a barra para isso, mais estranho vai ficar. Você deve concordar comigo que alguém que é introvertido, querendo se mostrar extrovertidão, é estranho, é incômodo, às vezes até constrangedor. Então, vale ter o cuidado de você se conhecer até para ter referências certas. Eu deixei aqui na tela algumas referências que são muito compatíveis com os perfis do DISC, por exemplo. O Tony Robbins e o Marcus Mion são sujeitos muito extrovertidos, né? Carismáticos, faladores. Já a Michelle Obama e a Renata Lopretti, que está aqui em amarelo, elas são referências mais introvertidas. Anélio, referências de quê? De comunicação. Ambos aqui se comunicam muito bem e têm qualidades de comunicação específicas. Agora, vale cuidado de você se autoconhecer para buscar as referências certas e não as referências erradas, porque senão a frustração ela é muito grande. Isso é um ponto importantíssimo de se levar em conta quando a gente está falando de autoconhecimento. E quanto mais você se autoconhece, você descobre as referências adequadas, a sua evolução fica mais fluida. Imagina o quão doloroso deve ser para alguém que se espelha numa pessoa, seja ela homem ou mulher, enfim, e ela não se sente confortável tentando ser igual àquela pessoa. Mas ela acredita que ela tem que ser igual àquela pessoa porque ela imagina que sendo igual àquela pessoa, ela vai ser
melhor vista, melhor recebida, melhor percebida pelos outros. Gente, isso acontece não só com comunicação. Eu que sou do mundo mais do marketing digital, por exemplo, influencers, influenciadores, grandes produtores de conteúdo, eles acabam se tornando referências. E muita gente que está entrando agora nesse mercado olha para uma desses grandes influenciadores e pensa, eu tenho que ser igual a ele para ter sucesso. Não, não. Você pode evoluir e chegar até do mesmo tamanho, ter um sucesso ainda maior, colher mais frutos. Mas essa jornada até lá vai ser muito mais difícil para você se você não se conhecer. Então, de novo, você deixa a sua evolução mais fluida quando você tem o mentor certo, quando você tem a referência certa, quando você se autoconhece e consegue olhar para alguém que já chegou lá e fala: Poxa, além dessa pessoa já ter chegado onde eu quero chegar, ela tem um perfil parecido com o meu. Eu vejo que eu me comunico parecido com ela. Sabe? A gente tem traços, por exemplo, de ser mais observador, mais ponderado. A tua evolução fica muito mais fluida quando você sabe escolher uma referência, um mentor, um curso adequado. Agora eu quero mostrar para vocês um exemplo disso. Para não ficar só, só você falando, Nélio, poxa, não. Eu vou mostrar o como isso pode acontecer com um exemplo de uma aluna nossa aqui do Clube da Fala, que deixou um depoimento para a gente, e eu vou colocar aqui na tela agora. Que legal, que bacana. Pô, foi até além do autoconhecimento, né? Eu vou pedir para o João me projetar na tela. Por gentileza, João. Boa. Só para vocês entenderem que ela é um dos milhares de alunos que a gente consegue fazer com que essa jornada de autoconhecimento, de evolução da comunicação, seja mais fluida, seja mais segura, seja até mais assertiva. Aí não tem momento melhor para eu falar para você que está aqui vendo essa aula, que está acompanhando e sabe que precisa trabalhar sua comunicação, sabe que pode se conhecer melhor para colher os resultados disso lá na frente, do que você pode dar espaço acompanhado. Como eu falei das referências, do mentor, da boa escolha, assim como ela acabou de fazer e de falar para você que ela fez com a gente aqui do clube. Tem um link aqui na descrição que é de um forms bem rápido, um formulário. Você clica nele, preenche um formulário. É um formulário para você demonstrar que você quer trabalhar sua comunicação. Nélio, é pago o formulário? Não, não. Você clica e preenche. Eu gostaria de trabalhar minha comunicação desse jeito e tal, porque esse formulário ele vai ser enviado para a nossa equipe de consultores, que vai entender qual é a tua necessidade, e eles vão abrir uma conversa com você para entender se alguns dos nossos treinamentos ou das soluções de comunicação que a gente trabalha faz sentido para você hoje. Então, se você tem interesse, link aqui na descrição. Agora vamos continuar, porque eu falei das características do DISC. João, pode voltar os slides para a tela, por gentileza. Muito bom. Eu falei sobre o DISC, eu falei que você também se reconheceria dentro de padrões e estilos de comunicação. E a hora é essa. Como reconhecer os seus padrões? Lembra que eu falei que o DISC é uma ferramenta de autoconhecimento que reúne 4 estilos de comunicação, 4 padrões comportamentais? O dominante, o influente, o estável e o conforme? Então, primeira coisa. Nélio, cada um é uma coisa? Não. Todos nós temos um pouco dos 4. Todos nós, eu, você, o João, que está aqui comigo,
a gente tem um pouco de dominante, de influente, de estável e de conforme. Agora, geralmente dois desses quatro predominam, eles falam mais alto no nosso comportamento. Então, cuidado para não tatuar, para não chancelar, carimbar a pessoa como só uma coisa, porque não é assim que funciona. Tudo bem? Então, vamos começar a entender melhor esses padrões. Olha, aqui tem um slide maravilhoso para marcar a diferença de cada um para vocês. O D e o I, você está vendo esse quadrante aqui na tela agora. O dominante e o influente, eles são padrões mais extrovertidos. O dominante, como você está vendo aqui, são pessoas motivadas mais por desafios, por eficácia. Já a influência é motivada por liberdade e criatividade. A parte de baixo desse quadrante, as cores azul e verde, o estável e o conforme, são padrões mais introvertidos, sendo o estável de um lado mais até emocional, motivado por segurança, por lealdade, e o conforme de um lado mais racional, motivado por eficiência, precisão, é um padrão mais metódico. Aqui você já consegue traçar uma primeira diferença. Ah, Nélio, como assim? Imagina só, você, por exemplo, chegando num ambiente que tem várias pessoas. Seja uma festa de família, ou então no escritório, na empresa que você trabalha, ou numa padaria, que seja, você vai sentar para comer na padaria. Só o fato de você observar e conseguir entender se tem alguém ali mais extrovertido, mais falando alto, já cumprimentando e tal, você já consegue posicionar essa pessoa ou no dominante ou no influente. Assim como se você está num ambiente com muitas pessoas e percebe que algumas delas são muito mais quietas, mais observadoras, mais ponderadas, falam mais baixo, você pode ter certeza que os padrões mais altos dela ou são o estável ou o conforme. Anélio, mas dá para entender melhor? Dá para ter uma precisão maior? Dá. Como? Vamos entrar aqui um pouco mais em cada um deles. Ah, tem os alertas. Eu coloquei aqui também boa. Vou falar dos alertas, junto com cada padrão aqui. Dominante. Quem é o dominante? Apareceu a Anitta, o Michael Jordan aí na tela para você. A Anitta e o Michael Jordan, ambos têm esse padrão dominante muito mais presente no seu comportamento. E olha, a partir desse momento eu quero que você lembre da anotação que eu falei lá atrás. Fica com o papel e a caneta na mão, ou então o seu bloco de notas bem ativo, para você marcar qual desses quatro é mais presente no seu comportamento. Tudo bem? Então vamos lá, o dominante, lembra? Ele é alguém muito direto, muito objetivo. É aquela pessoa bem enfática quando vai falar. É alguém que numa conversa gosta de dar a última palavra. É aquela pessoa que você vai ter certeza de que ela é dominante quando ela falar com você assim, ó, não, fulano, detalhe não, bora lá, direto ao ponto. Onde é que você quer chegar? Esse é o dominante. Agora, lembra que tem um slide aqui atrás de alertas? Todo padrão tem alerta. Você acha que eu vou entregar só os louros, as coisas boas de cada padrão? Claro que não. Aquela pessoa que, por exemplo, é muito dominante, ela pode soar arrogante. Ela pode soar egocêntrica. Aquela pessoa que só fala de si. Ela pode soar soberba. Uma pessoa que atropela as pessoas, que foca muito no resultado, que acaba afastando os outros. Então, cuidado. E aí? Você é dominante? Ou conhece alguém que é assim? Você já está começando a reconhecer os padrões. Além do dominante, segundo padrão, influente. Apareceu aqui na tela junto comigo Ivete Sangalo e Fábio Porchat. Olha aí, tá vendo? Minha mãe sempre me disse que eu dividiria a tela com grandes artistas. Olha aí, o Fábio Porchat e Ivete Sangalo aqui comigo. Influente. Olha, uma palavra-chave importante para você entender quem é o influente. Comunicador. É aquela pessoa mais carismática, informal, que quer brincar com todo mundo, muito sociável, gosta de estar entre outras pessoas. É alguém também que tende a contar mais história do que trazer muitos dados. É aquela pessoa que é muito expressiva. Agora, lembra do alerta? Então, qual é o alerta da influência? Pensa comigo.
extrapola essas características que eu acabei de falar para você. Um alerta da influência é prolixidade. Falar demais. O influente ele pode falar demais, passar do ponto e soar inconveniente por esse exagero, querer brincar demais quando não cabe brincadeira. Será que você é assim? Conhece alguém que é assim? Então, marca. Tô brincando, não marca a pessoa nos comentários. Não entrega os amigos, não, não marca. Já deu para perceber qual é o padrão mais alto do professor Nélio, não já? Vamos lá, terceiro padrão que está aqui na tela, estável. Quem é o estável? Marina Silva, Papa Francisco apareceram aqui, são bons exemplos de pessoas estáveis. O estável é aquele padrão mais empático. É aquela pessoa que foca muito no outro, que no discurso você percebe nitidamente o foco à diversidade, a calma, fala no volume mais baixo, é uma pessoa mais acolhedora, mais paciente, mais diplomática. Anélio, existe algum alerta para esse padrão comportamental? Claro que existe. O estável, que é muito estável, pode ser uma pessoa muito passiva, que coloca muito o outro em primeiro plano e se deixa em segundo plano. E isso, com certeza, pode fazer com que essa pessoa perca oportunidades. Então, vale o alerta. E o último padrão, conforme. Quem é o conforme? Aqui tem Steve Jobs, ó, Bill Gates na tela esquerda e Taylor Swift, certo, João? Taylor Swift, inclusive eu vi um podcast recente sobre a Taylor Swift, Guerras Comerciais, maravilhoso podcast. A guerra da Taylor Swift com o empresário do Justin Bieber e do Chris Brown. Não sei se era Chris Brown. Acho que era cara do Justin Bieber e Um cara que da mexeu com Ariana ela. Grande. Ariana Grande. É, deve ser, deve ser. Enfim, por que, que os dois estão aqui? Porque os dois abraçam as características do conforme. Quais são elas? Caso você queira se reconhecer como um conforme, ou se você se reconhece, palavra-chave, analítico. São pessoas muito analíticas, pragmáticas, metódicas. São pessoas mais formais. São aquelas pessoas que preferem até trabalhar sozinhas. Não gostam tanto de ficar com várias outras pessoas. Não. Para elas é melhor serem mais introvertidas. Elas se sentem confortáveis desse jeito. Anelio, qual é o alerta de alguém que é muito conforme? Pode ser alguém monótono. Aquela pessoa que fala assim, desse jeito, o tempo inteiro, sem mudar a face. Não transmite muita emoção. Pode ter dificuldade de criar relacionamento, de estreitar relacionamento, por querer ficar muito sozinho. Isso é um alerta para um padrão conforme muito alto. Agora que você já entendeu melhor cada um dos quatro padrões, você consegue. Tá tudo bem com a câmera, né? Você. A câmera acabou de tirar uma foto minha aqui. Você consegue, voltando, agora que você entende melhor os quatro padrões, você consegue se reconhecer em cada um deles? Você consegue me dizer agora qual é o seu mais alto e o seu segundo mais alto? Acredita que sim? Acredita que não? Consegue reconhecer as pessoas mais próximas de você? Pensa aí. Por quê? Porque depois de você entender melhor os padrões, o passo final é criar a conexão. Ué, Nélio, como assim criar a conexão? Você já conseguiu se reconhecer melhor no estilo de comunicação, no estilo de comportamento. Agora, você deve concordar comigo que não dá para você imaginar que um único jeito de falar vai dar certo com todo mundo. Porque no mundo inteiro existem pessoas que são dominantes, influentes, estáveis e conformes. Então, para você se comunicar de maneira adequada com cada uma delas, você precisa adaptar a sua comunicação. E é aí que entra a magia da conexão. Por quê? Para você se conectar, você precisa entender com quem você está falando. E você já sabe que existem as características dos quatro padrões. Então, trazendo isso para um exemplo, se você, por exemplo, for amanhã conversar com o seu chefe, e entendendo dos quatro padrões que eu acabei de te entregar, você já sabe que ele é provavelmente dominante. Você vai conversar com ele de maneira influente? E aí, chefe, tudo bem? Claro que não.
Por quê? Porque para a gente criar conexão, para a gente estabelecer o rapport, que é entrar em sintonia, eu preciso trazer características da comunicação do outro para minha comunicação. E para isso, vale entender principalmente se aquele padrão ele é mais racional ou mais emocional. Pontos de conexão racionais. Quais são os padrões racionais? O dominante e o conforme. Esses dois são mais racionais. Então, caso você vá se comunicar com alguém que é mais dominante ou mais conforme, lembra lá dos exemplos. O dominante tinha o Michael Jordan e a Anitta. E o conforme, o Bill Gates e a Taylor Swift. Se você tem alguém que se parece com eles, não semelhança física, mas no quesito comportamental de comunicação, use pontos de conexão racionais. Anelio, que pontos são esses? Foca nas tarefas. Foque no resultado. Seja objetivo. Além disso, traga dados, traga números, traga um embasamento teórico. Lista os pontos que você quer entregar. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Traga seriedade na voz, um tom mais grave para passar essa seriedade. Esses são pontos de conexão mais racionais, que vai mostrar para o outro, o dominante, o conforme que está ali na tua frente, que você está falando a língua dele, a língua dela. Agora, caso você esteja na frente de alguém mais influente ou mais estável, que são os padrões mais emocionais, que inclusive são os meus padrões mais. Quer dizer, agora mudou o meu DISC, eu sou IC, são os meus padrões mais altos. Eu estou com um pé na razão e um pé na emoção. Mas o meu pé da emoção está muito mais fundo ali, viu? Pontos de conexão emocionais. Como eu lido com alguém influente, com alguém estável? Eu vou ter que falar muito sério desse jeito, apresentar muitos dados? Claro que não! É claro que não. Ao invés de trazer dados, traga histórias. Ao invés de trazer um tom mais grave, traga um tom mais agudo. Traga mais alegria. Propõe um relacionamento. Pergunta sobre a pessoa. Quebra o gelo antes de começar a conversa. Além disso, seja expressivo. Sorria, olha no olho da pessoa. Mostra empatia, mostra que você está ouvindo, faz perguntas mais abertas para estimular a conversa, não só pergunta fechada, que pede resposta curta, sim ou não, A ou B. Não, abre a conversa. Esses são pontos de conexão com padrões mais emocionais. Anotou tudo? O cérebro está queimando aí? Que bom, porque agora eu vou pedir para você, para a gente finalizar, deixar nos comentários qual é o seu padrão comportamental. E ó, para ficar simples de comentar, só coloca o I, o D, o S ou o C. E vai ser até uma boa forma da gente conhecer melhor o nosso público. Então coloca aí, se você se reconheceu como D, coloca um D, como I, um S, coloca o S ou o C, caso você tenha se reconhecido num desses 4 padrões comportamentais. Além disso, eu não posso deixar de falar aqui nessa parte final da nossa aula que, caso você tenha gostado desse conteúdo, tem muito mais aqui. Aqui onde, Nelly? No estúdio que você está gravando? Não, aqui no Clube da Fala. Não só comigo, mas com a equipe de professores completa que nós temos aqui, com treinamentos individuais, coletivos, online, ao vivo, presencial. Tem a solução adequada de comunicação caso você queira investir em você. Pensa nisso. A gente se vê numa próxima aula. Deixa o comentário aqui embaixo. Muito obrigado. Tchau, tchau.